Boa noite, pessoal. Eu sou o profeta Daniel. Estamos começando mais um podcast Luz Profética. Estava com saudade de gravar esse negócio aqui. E hoje, para retomar aqui os nossos trabalhos, estou aqui com a pastora Cléo, esposa de um amigão de muito tempo. E eu queria, pastora, melhor do que eu, como de costume, que você possa se apresentar, falar um pouquinho de você. Por favor, olha para a câmera lá e se apresenta, por favor. Boa noite, sou a pastora Cléo, esposa do pastor Fabiano, a mãe do David, do Pedro e da Ana Luísa, e é um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história e que possa realmente abençoar a vida de vocês esse testemunho. Amém, glória a Deus. Pastora, se apresenta um pouquinho mais, vai, conta pra gente o que você faz na igreja, porque tem uma turma aí que pensa que pastor não faz nada da vida, né? Então conta pra gente o que você faz um pouquinho aqui na igreja. Então, faço parte do Ministério Pastoral, também faço parte do Ministério de Intercessão e agora estou no Ministério da Geração Santa, que é com muita alegria, né, fazer parte dessa equipe. E é isso, né, assim, a gente tem trabalhado um pouquinho, né? Terça-feira a gente tem o Partir do Pão, né, na casa da Ana. Eu e o pastor Fabiano, a gente dirige esse Partir do Pão, que tem sido uma bênção. O Senhor tem levado muitas vidas ali. E nós estamos nessa caminhada, né? Sempre servindo ao Senhor. E aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a gente tem feito com muita alegria. Glória a Deus. Só lembrando para quem está assistindo, todas as terças tem uma casa que a gente tem Partindo Pão. Então, se você acompanha a gente, né, procura nas mídias o contato de algum dos nossos ministros, que certamente ele vai te direcionar para alguma casa. Conta pra gente, pastora, como é que você conheceu Jesus? Porque eu te conheço crente e pastora, né? Mas foi toda a vida assim ou já nasceu pastora? Como é que foi? Eu tenho uma trajetória aí. Então, na verdade, a minha família morou um tempo no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, assim, numa idade de 5, 6 anos, né? Os meus pais aceitaram Jesus na Assembleia de Deus. E aí eles começaram a congregar e nós fomos juntos, né, com eles. Depois eles retornaram para São Paulo. E aqui em São Paulo eles começaram a congregar numa igreja Betânia do Brasil, na comunidade do Heliópolis, né? Uhum. E eu e a minha irmã fazíamos parte desse ministério. Então, assim, na verdade, a gente foi junto com os nossos pais, né? Sim, então, sim. assim, e ali a gente participou da escola dominical, crescemos ouvindo a palavra de Deus. Então, filho de crente, né? Não é crente. Não é crentinho, não. Tem que aceitar Jesus. Mas a gente ficou um tempo ali aprendendo, né? Que eu acho que é muito importante, porque esse tempo que a criança passa na igreja, né, numa família cristã, isso realmente traz a base. Porque muito do que eu sei hoje, eu também aprendi ali, naquela escola dominical. Então, dou graças a Deus por isso. Uhum. E depois, né, quando chegou a juventude, 13, 14 anos, então a gente tem essa ideia de querer conhecer outras coisas, né? Ser dono do nariz, do próprio nariz. E eu acabei saindo da igreja, né? Então eu, a minha irmã, nós saímos da igreja. Os meus pais continuaram congregando nessa igreja. Era uma igreja que tinha usos e costumes, né, naquela época. Então, assim, os pastores muito amorosos, mas era uma igreja que era muito rígida. Sim. E a juventude queria conhecer outras coisas. Então, vivemos outros momentos, né? Aprendemos com a vida. E nesse tempo, né, nesse período, até os 17 anos, eu conheci muitas coisas do mundo que não me trazem boas lembranças. Sim. Eu acredito, assim, que Deus permitiu até que passasse por algumas situações, mas para que realmente eu pudesse provar do amor de Deus, né? Ver realmente que o Senhor era na minha vida, porque mesmo fora da igreja, existia dentro do meu coração muito temor de Deus. Então, muitas coisas que eu via os meus colegas fazendo, eu falava, não, isso aqui não é para mim, Isso né? não dá, né? Isso aqui não dá para mim, né? Eu até ia, mas assim, chegava na hora, eu falava, não, isso aqui não é para mim. E até que, num período da minha vida, eu engravidei do meu primogênito, e aí as coisas ficaram muito difíceis,
porque hoje a gente, né, fala de gravidez na adolescência, mas há 20 anos atrás era muito difícil, Sim, né? sim. Então, para os meus pais foi difícil, para mim foi muito difícil. Eu estava estudando, não queria parar os meus estudos. E nessa igreja que os meus pais congregavam, tinha uma irmã, que era uma irmã assim, uma irmã muito amorosa. Uhum. E ela começou a me visitar durante a gravidez, falando de Jesus, falando para que eu retornasse para os caminhos do Senhor. E a gente, né, debaixo daquele orgulho, né? Ah, não vou voltar, Não né? Não quero. vou dar o braço a torcer, né? Tem muita coisa para viver Não, ainda. então não queria. E aí, até por estar grávida, eu tinha isso em mente, né? Não, eu vou cuidar da minha vida, vou arrumar emprego. Mas, assim, era uma situação muito difícil. Uhum. E quando eu ganhei neném, aí eu voltei para a igreja. Então, assim, né, o meu menino, assim, logo nos primeiros meses, eu retornei para a igreja e aí apresentei ele ao Senhor, tudo, né? E eu vi mesmo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, porque quando foi para me ganhar o David, o meu parto foi um parto muito tranquilo, assim, a gestação foi muito tranquila, mas durante o parto eu passei mal, né? Eu tive pré-eclâmpsia, quase morri, né? Então, assim, eu lembro que eu desmaiei e demorei para retornar para o quarto, a minha mãe estava muito preocupada, e ali eu vi, né, realmente a mão de Deus, né? Cuidando e protegendo tanto a mim como meu filho, né? Porque durante esse período da gestação, os meus pais, eles não conversavam muito sobre essas coisas, né? Sim. Mas, assim, eu lembro que algumas pessoas que estavam caminhando comigo ainda queriam que, não, não leva adiante essa gravidez. E eu falava, não, mas isso é pecado, não vou, né, abortar, fazer nada disso. Então, muitas vezes eu tive vontade de tirar a minha vida, mas eu não queria fazer mal para a criança. Então, eu falava, se eu errei, então quem tem que pagar pelo erro sou eu, né? Sim. Mas aí Deus sempre foi ministrando o meu coração, mesmo no particular, assim, enquanto eu estava na minha casa, nos momentos assim que eu ficava buscando a Deus, pedindo uma solução, e até que eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, Uhum. eu voltei para os caminhos do Senhor, e durante a gravidez, eu lembro que eu orava muito pelo meu filho, para que ele fosse amado. Né? Nesse período, meus pais pararam de falar comigo, meu pai parou de falar comigo, então eu pedia muito que ele fosse muito amado. E realmente, quando o meu menino nasceu, todas as pessoas que estavam ao meu redor, eles, né, se apaixonaram por ele, vamos dizer assim, né? Então ele foi uma criança muito amada. E aí eu voltei para a igreja, decidi, falei, agora eu não saio mais, né? Agora eu vou servir a Deus de verdade. Então eu penso assim que nesse exato momento, quando eu retornei, foi que realmente eu vi a face de Deus, assim, no sentido assim, agora você é de Deus. Porque quando você serve ao Senhor, quando você é criança, com os pais, às vezes você não tem muito entendimento, né? Você vai, o pai vai, a mãe vai, então estamos indo. Sim. Mas, assim, quando eu voltei aos 18 anos, eu realmente tive a certeza no meu coração de que era aquilo que eu queria. Então, os meus amigos vivendo uma outra fase, eu fui morar sozinha, quer dizer, eu tinha liberdade para dizer, não vou servir a Deus, eu vou continuar vivendo a minha vida. Uhum. Mas eu decidi servir ao Senhor e comecei a ter experiências com Deus, assim, que foram, assim, muito marcantes na minha vida. Amém, glória a Deus. Pastora, você foi embora. E isso eu acho demais. Mas eu queria pegar algumas coisinhas que você falou, né? Como é que foi assim a sua infância na igreja? Porque a minha, vou ser bem sério, a minha como a do seu marido, né? Nossa infância, juventude, né? Essa primeira fase da adolescência, assim, foi assim, relativamente legal, assim, né? A gente cresceu na igreja, né? E tínhamos amigos lá, né? Como a maioria das crianças também gostava de se divertir, brincar, tal, dar umas voltas. Só que teve um tempo que a gente foi confrontado pelo Senhor e Deus chamou a gente para mais perto, né? Para ter umas experiências mais impactantes com Ele. Como é que foi essa tua infância? Você chegou a ter esse tipo de experiência com Deus também na infância, comecinho da juventude antes de se desviar? Ou não, você
foi embora e tocou o barco. Então, eu lembro na verdade, uma experiência que eu vivi, que na verdade minha mãe que conta, né? Que quando eu nasci uma criança assim muito frágil, né? Tive muitos problemas de saúde. E eu fiquei um período internada e eu tinha aquele Novo Testamento pequenininho. Sim. Aí a minha mãe levou aquele livrinho para o hospital. E aí, assim, eu não conseguia dormir. Eu lembro que eu não conseguia dormir à noite. E eu comecei a comer o livrinho. Quando eu saí do hospital, a metade do livrinho estava comido mesmo, né? Então, literalmente, eu comi a palavra. Minha mãe fala que eu comi a palavra de Deus. Tem uma passagem assim, Ezequiel, né? Então, Come e o rolo. aí ela fala assim que eu fiquei muito ruim e os médicos assim desenganaram a minha mãe e ela falou: "Não, minha filha não vai morrer nesse hospital. Eu vou levar ela, vou tirar ela daqui". Ela assinou um termo e tirou mesmo. Ela fala que eu estava muito magra, né, muito frágil, e ela me tirou daquele hospital e entregou na mão de Deus. E então, assim, e quando nós voltamos aqui para São Paulo, que na casa dela fazia cultos, né? Tinha Sim. cultos à tarde, culto à noite. Então, assim, a gente não tinha muita noção, as crianças ali, né? Essa questão de ser batizada no Espírito. Então, a gente não sabia muito. Mas, assim, era uma igreja pentecostal. E quando estava aquele movimento todo, falando em línguas, né? E os irmãos entregando profecia, eu lembro que o Senhor ele me usou algumas vezes. Ah, que legal. Então, assim, se fala assim, ai, como foi que você foi batizada no Espírito Santo? Eu não sei dizer como foi, mas assim, eu lembro que mesmo criança, nesses cultos, né, à tarde, o Senhor me usou algumas vezes. E a minha mãe ela entregava folheto no ônibus, na rua, e eu e a minha irmã ia com ela entregar folheto também. Ah, que legal. Então, assim, a gente, né, mesmo sem saber, a gente já estava evangelizando. Nós já estávamos evangelizando. E quando eu voltei para a igreja, já, né, na fase adulta, né, vamos dizer assim, uma jovem, aí eu comecei a ir para a vigília. Eu ia muito para a vigília, comecei a ir orar no monte com alguns irmãos. E eu falei, Senhor, eu quero voltar, né, a sentir sua presença, né? Porque foi um tempo assim que esfriou de verdade, né? Sim. E aí a gente, naquele tempo, no grupo de jovens, tinha aquela questão de ser batizado, né? Mas eu lembrava dessas coisas, eu lembrava que o Senhor já tinha visitado a minha vida, mas eu não sentia mais nada. Então eu comecei a pedir para o Senhor que Ele realmente tocasse, né? Que eu voltasse mesmo a falar em línguas e ter visões e tudo mais. E comecei a buscar mesmo, assim, então tinha vigília, eu ia para vigília, levava o meu filho, às vezes não levava, tinha campanha no monte, eu ia para o monte, e aí eu lembro que teve uma vez que nós fomos para o monte, e com uma outra igreja, era uma campanha, e naquela época estava assim, aquela, né, era a fase de pegar fogo os gravetos, Ah, né? os gravetinhos, eu ia te perguntar isso, se você tinha ido pro monte, tinha visto os gravetinhos verdes. E os irmãos falavam, não, vamos para o monte, que lá no monte Deus faz pegar fogo os gravetos, e não sei o quê. Eu falei, não, se Deus faz isso, eu vou ver, né? Justo. E eu lembro que eu fui uma vez para o monte, e eu fiquei ajoelhada, e né, tinha uns gravetos assim, e eu comecei a orar, e abri o olho para ver se o graveto... E eu, tipo assim, Senhor, faz esses gravetos pegar fogo aqui, né? E foi assim uma experiência assim muito maravilhosa. Foram 7 dias no monte e cada dia Deus fez algo assim sobrenatural. E teve um dia que o Senhor ele fez aqueles gravetos pegarem fogo e eu falei, meu Deus, Deus existe mesmo, né? Assim, e ele é realmente o criador de todas as coisas. Eu senti muita presença do Senhor naquele dia. Então, assim, foi algo assim marcante na minha vida, essa experiência, né? E aí de lá para cá, eu sempre que tive, assim, tinha oportunidade, eu participava dessas orações, eu participava dessas orações no monte, porque eu realmente sentia assim, era um sacrifício, porque, né?
Você ir ao monte é um sacrifício. Passar uma vigília em oração é um sacrifício. Mas eu vi assim um retorno, né? A presença de Deus, um renovo, um fortalecimento. Então, assim, Deus, ele foi muito bondoso comigo. Que demais, pastor. Eu lembro de uma vez, eu fui com, acho que o Fabiano vai lembrar desse cara, do Flávio. Ele levou, vai ter uma vigília, tá, com o pessoal de uma igreja. Aí eu falei, vamos, no monte. Eu falei, vamos, acho que eu nunca tinha ido no monte. No monte eu nunca tinha ido. Cara, Jardim das Palmas. É longe que só Jesus para ter feito aquele lugar de tão longe que era. E a gente foi de ônibus. Eu não tinha ideia que dava para andar em São Paulo 3 horas de... Cara, mas quando a gente chegou lá, o pastor, mesma coisa. Eu falei, olha, a gente vai orar, vocês não se assustam não, porque os gravetos vão brilhar. Eu falei, é? Eu não tinha nem ideia do que ele estava falando. Quando começou a orar, que ficou um negócio assim, na roda, a gente estava assim, o chão todo brilhando assim. Aí, se quiser, você pode levar, põe no meio da sua Bíblia e leva para casa. Aí eu vou levar mesmo. Eu peguei isso. Passei a mão assim. Aí quando eu cheguei em casa foi muito engraçado. Aí eu, pai, tô chegando do monte agora. Porque eu tão tonto, né? Moleque tonto, eu saí sem avisar. Aí eu cheguei 4, 5 da manhã. Nossa. Eu saí pra trabalhar, não avisei, fui nem direto. Quando cheguei em casa com a Bíblia assim, aí ele, onde você tava? Só faltou me bater. Eu falei, eu tava orando no monte. Aí ele, você tava no monte? Eu falei, pai, ó. Aí eu mostrei a Bíblia assim, ele, tá com sujeira na sua Bíblia. Um monte de matinho, gravetinho. Aí o pastor falou que se eu trouxesse ia ficar brilhando. Aí ele, esse tá brilhando? Não, tem que orar. Hora que acende. Hora que acende. Cara, e a gente apagou a luz, orou e os negocinhos acendeu de novo. Dava pra ler a Bíblia com os a gravetos. graveta acesa. Eu achei muito demais isso. É muito importante. Mas eu acho assim que hoje, né? Hoje, trazendo para os dias de hoje, né? A gente já não tem mais essa prática, né, de vigília, né, de monte, algumas igrejas, né, mas não é uma coisa assim. Eu acho que são momentos que a igreja vive, né? sim. São tempos, épocas, né, de avivamento, mas assim, eu lembro que na nossa época, para nossa geração, foi uma coisa assim que nos fortaleceu muito. Muito. Havia muito temor em nós. Claro que nós somos falhos, né? A palavra de Deus mesmo diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Sim. Mas, mesmo na nossa fragilidade, nos nossos erros, havia muito temor. Então, assim, eu sempre considerei muito, sempre levei muito a sério as profecias, né, que o Senhor foi me dando no decorrer da minha vida. E sempre, né, até hoje, eu tenho muitos cadernos em casa que eu tenho profecias anotadas, né? Poxa, então, eu tenho profecias anotadas e palavras assim que Deus me deu, que muitas, né, já se cumpriram, outras eu creio em nome de Jesus que vão se cumprir. Então, eu acho isso muito importante, que a profecia, né, não só a palavra, né, realmente dita, mas a profecia pelos profetas. A própria palavra de Deus diz que quando não há profecia, né, a igreja perece. Então, essas profecias, elas me fortaleceram muito na minha caminhada, porque a gente viveu um tempo. Hoje não, hoje você tem internet, hoje você pesquisa, você estuda. Naquela época, você ouvia um pastor, a palavra dele era a palavra de Deus, vamos dizer assim. Era aquilo, né? A gente não tinha tantos meios. Então, quando um profeta falava, eu escrevia, falava, Senhor, essa profecia, perguntava para um, perguntava para outro, né, se aquilo tinha, né, a ver com o que Deus realmente tinha para as nossas vidas. Então, essas coisas assim, mesmo depois, teve uma época, né,
no decorrer da caminhada, nós congregávamos nessa igreja, a Igreja Betânia do Brasil, né, com o pastor José, que ele já faleceu, um pastor muito amado nosso. E a minha irmã, ela congregava em uma outra igreja, na Igreja Cruzada Deus Trino, Cruzada Evangélica Deus Trino. E ela um dia nos convidou para ir para essa igreja. E aí nós fomos num culto lá de festa, ia ter uma apresentação, e o meu pai gostou muito da igreja, do pastor Newton, que na época dirigia a igreja, e nós começamos a congregar nessa igreja. Mas mesmo nessa igreja, que já era uma igreja, tinha outros usos e costumes, era uma coisa mais liberal, ele nunca nos impediu de sair, de visitar outras igrejas, então eu continuei, né? Eu continuei buscando, eu sempre quis muito buscar a Deus e aprender mais. Então, tem um congresso em tal lugar, eu vou lá, né? Vai ter uma campanha ali, eu vou, né, participar. E nessa caminhada, nós fizemos um grupo de visita, né, com alguns irmãos, com a Meire, né, depois eu creio em nome de Jesus que ela vai assistir. Vamos marcar o arroba dessa Meire aí. A Meire, o Ricardo, o meu cunhado e a Cícera, né, que era uma irmã muito experiente, amiga nossa, e nós fazíamos visitas. Então, de casa em casa, todos os dias da semana, né? Assim, era uma coisa assim, que a gente tinha muitas casas para visitar. Então, nessas visitas, a gente evangelizava as pessoas, né? Orava pelas pessoas. Foi numa dessas casas que, assim, Deus nos provou novamente, né? Porque nós éramos jovens. E aí, uma das pessoas manifestou e a gente foi expulsar, não tinha experiência. Então, a gente aprendeu muito na prática, né? Não tinha um pastor andando com a gente. O pastor liberou a gente, falou, vão. Vai e faz. Né? Vão fazer a obra de Deus. E nós aprendemos muito, conhecemos muitas pessoas dentro dessa comunidade. Teve uma época que nós começamos a visitar os doentes no Hospital Heliópolis, e eu e uma amiga minha, a Carla, nós visitávamos pessoas no hospital, a gente entrava, né? Era mais liberal, vamos dizer assim, Sim, né? sim. E a gente orava pelos doentes. Então, assim, tudo isso foi trazendo uma maturidade para nós, né? Um amor, né? Uma compaixão pelas vidas, assim, muito grande. E foi nessa época, assim, que esse pastor, o pastor Newton, ele sempre nos incentivou a estudar, a participar, né, desses seminários, e nós conhecemos o Ministério de Libertação. Então, a gente foi participar de um curso de libertação na Luz do Senhor lá em São Caetano. Foi quando a gente conheceu a Neuza Tioca, e aí a gente ouviu falar da Valnice, a apóstola Valnice, e aí aquilo, nossa, assim, foi outro momento, uma outra fase da igreja que eu passei, e dou graças a Deus por isso, porque a gente passou a entender mais o ministério profético, o ministério de libertação. Aí depois eu participei do curso de intercessão. Então tudo isso foi eu creio assim que Deus ele permitiu que a gente tivesse essa caminhada, essa trajetória, sim. né? E então a gente foi crescendo nesses movimentos da igreja. E eu acho tão interessante falar isso aqui agora, porque durante a pandemia, quando nós saímos dessa igreja, né, tomamos a decisão de sair desse ministério e ver o que Deus queria para nós, eu vim aqui, né, com o meu esposo, o pastor Fabiano, ele já conhecia a igreja Bethlehem por conta dos momentos de consagração, né? Santa Convocação, desculpa. E aí eu não conhecia, né? Eu via algumas vezes, mas ele que tinha mais amizade, mais intimidade com os irmãos. E quando nós nos sentamos ali naquela sala pastoral para conversar com o apóstolo, ele me deu um livro para ler, Meu Pai, Meu Pai. Ele falou, pastora, lê esse livro aqui, né? E aí, depois que você lê e orar, você me fala se você vai querer, né? Se vocês vão tomar a decisão de congregar aqui ou não. Eu falei, amém. E aí eu devorei o livro, né? Acho que eu li num tempo muito curto. E assim, foi tão interessante, porque as passagens do livro, momentos ali, né, da vida do apóstolo,
do apóstolo Paulo, em congressos, quando ele foi ungido, quando teve a passagem aqui do Rony Chaves, eu falava, meu Deus, eu estava nesse dia. Senhor, eu estava esse seminário eu participei, né? Eu estava aqui. E aí Deus foi falando, você está vendo, né? Tipo assim, né? Então, você não faz parte da igreja ainda, mas esses momentos você viveu. E aí eu realmente fui vendo, Senhor, essas coisas aqui que ele está contando, eu estava presente. Então, assim, foram momentos assim que o Senhor, né, me marcou muito. E eu falei, Deus, é realmente isso, né? Então, eu fiquei um tempo, né, com esse pessoal do grupo de visitas, e mesmo depois, né, que nós paramos, né, cessou o grupo de visitas, nós participávamos do Imersão, do apóstolo Géser, eu não perdi o Imersão. E aí eu lembro que uma vez eu fui com o meu filho, né? E não era casada ainda, morava sozinha. E nesse imersão que nós participamos, assim, nossa, Deus, ele falou muito comigo, né? Muito sobre o chamado, né? O chamado pastoral, a questão de salvação, de ganhar vidas, de se envolver na obra de Deus. Então, ali nós fomos realmente tocados mesmo. Acho que foi a primeira vez que eu passei no corredor dos pastores. E eu lembro que, assim, o nosso grupo tinha algumas pessoas que estavam com medo de passar, né? E eu estava assim, nossa, Deus, eu não vejo a hora de eu passar ali, né? Chega logo a minha E vez. eu quero ser cheia do poder de Deus, né? Então, assim, eu me senti mesmo assim, Deus, é isso que o Senhor tem para a minha vida, né? É ganhar almas, é buscar o reino, é falar de Jesus. E então, assim, nós vivemos essas coisas, esses momentos, né? E aí, depois de um tempo, nessa igreja, né, na Igreja Deus Trino, o apóstolo Tiago, que hoje ele é o presidente da igreja, ele assumiu, temos, né, uma grande amizade, e eu fiquei um tempo trabalhando na igreja. Deixa eu fazer um recorte aqui. Sim, né? Vamos lá. Porque nessas campanhas eu procurava emprego. Então eu fazia campanha para as pessoas e eu tinha o meu pedido particular, né? Senhor, eu quero um emprego. E aí, numa dessas campanhas, na casa de uma grande amiga nossa, né, a Verônica, o Senhor levou um profeta lá. E aí eu falei, ele perguntou no final, né, quais são os pedidos? Eu falei, olha, eu queria pedir oração para que o Senhor abra as portas de emprego. Aí ele começou a orar e ele falou, olha, querida, eu vejo a sua carteira branca, né? Não tem registro. Ele falou bem assim, não tem registro desse mundo. Eu falei, como assim, Senhor? Como que eu vou sobreviver? E ele falou assim, olha, Deus está me mostrando que você vai trabalhar para o Senhor. É isso que Deus está me dizendo. Não sei o que vai acontecer, mas você confia no Senhor, tal, tal. Aí eu saí dali meio triste, né? Eu falei, meu Deus, não era isso que eu queria ouvir, né? E aí passou um tempo, e aí teve uma reunião na igreja, né, organizacional, e nessa reunião, um dos irmãos que estavam ali falou, o pastor está precisando de uma secretária, né, para poder cuidar da sua agenda, não sei o quê. E eu estava fazendo parte dessa reunião e eles me apontaram. E aí, né, todo mundo, não, tem que ser a Cléo, né, tá aqui, ela é boa para isso, tal. Você aceita? Eu falei, eu aceito, né? E aí, nesse tempo, eu fiquei ainda um período trabalhando como secretária sem registro. Depois ele me registrou. E aí, no registro, ele me registrou com o CNPJ da igreja, né, Cruzada Evangélica Deus Trino. E aí eu falei, Deus, de verdade, né, Senhor? Eu não estou trabalhando para o homem, né? Estou trabalhando para o Senhor. E muitas vezes o Senhor trouxe isso à minha mente. Quando eu pensava assim, vou desistir, eu vou, né, vou parar, vou pedir as contas. Deus sempre levantava alguém para dizer, você está trabalhando para mim. E era uma coisa assim muito forte, né? Muito forte mesmo. E eu fiquei trabalhando para a igreja mais ou menos uns 10 anos, né? Aí eu fui cursar pedagogia. Aí foi quando realmente eu pedi para ele, né, me dar as contas, né? Porque eu ia começar a trabalhar na minha área. E eu não tive mais nenhum registro na minha carteira, porque eu vim para a prefeitura, sou funcionária pública,
Então, não tive nenhum registro mais na minha carteira. O único registro que tem na minha carteira é o registro da igreja, Que né? demais. Então, eu trabalhei esse período na igreja e foi muito bom, né? A gente conheceu os bastidores. Então, assim, eu vou dizer aqui, eu sei que muitas pessoas também já passaram pelos bastidores, outras vão passar. E eu queria colocar aqui, assim, né? Que o homem é falho mesmo, o ser humano é falho, a instituição é falha, porque é feita por homens. Mas quando você passa pelos bastidores, você realmente tem convicção de que você está servindo a Deus. Porque você vai ver as pessoas errarem, você vai ver o pastor errar, você vai errar. Então, assim, e aí você vai dizer, e todos nós estamos aqui debaixo da misericórdia de Deus. Amém. Então, eu passei pelos bastidores da igreja, né? Como todos nós aqui, né, que iniciamos desde o início de uma portaria até você chegar no altar. E tudo isso foi um crescimento para mim e não tenho problema nenhum, né? De voltar para a portaria, de voltar para a recepção. Pelo contrário, eu acho que a recepção é o lugar onde você demonstra mais amor, né? Verdade. Que é onde você pode realmente olhar, né? As pessoas nos olhos e manifestar o amor de Deus. Amém. Amém? Pastora, eu quero ouvir mais desse negócio aí, porque a conversa está demais. Você falou, pastora, que você tem um caderninho com as profecias Sim, e tal. Cara, esse hábito é demais. Eu queria muito ter esse hábito aí, não consegui adotar esse negócio. Mas eu lembro que nessa minha juventude, né, toda vigília que ia, levantava alguém, vinha rodando de lá de trás, aí vinha e falava, olha, Deus tem um plano na sua vida, e tal, e a obra é grande. Aí quando não vinha alguém assim, levantava o irmão, falava, olha, você não tem ideia do tamanho da obra que Deus tem com você, e tal, eu tô te vendo viajando, tô te vendo não sei o quê, tô te vendo fazendo isso. Como que foi contigo, pastora? E assim, e já aproveitando, fazendo uma junção aí, teve a palavra profética, né? E como que foi o cumprimento dessas palavras? Porque tem coisa que não cumpriu ainda, mas, sim, assim, na questão de voltado para o chamado, né? Porque, de verdade, pastora, tem um monte de gente que eu vejo que acompanha a gente, e algumas que certamente vão ouvir isso e vão se identificar. Recebe uma palavra, né? Mas não está acontecendo nada. Toda hora, todo lugar que eu vou, alguém vem e fala que Deus tem um plano na minha vida, mas, né? Então, como que é isso, pastora? É você receber essa palavra e esse período até chegar. Como é que foi contigo esse tempo de espera? Então, eu entendo hoje, né, depois de toda essa caminhada, que a profecia, Deus tem um plano na vida de todos nós. Isso é fato, né? Então, a gente teve aquele período, né, dos profetas assim, Deus tem um plano na sua vida, Deus, né, como você mesmo disse, e realmente, Deus tem um plano na vida de todos nós, né? Tem um propósito a ser cumprido na vida de todos nós. Mas eu aprendi que quando você recebe uma profecia, você precisa velar por ela, né? Você precisa orar por ela. Eu, né, tive esse hábito, né, de escrever tudo aquilo que Deus falava comigo. Eu sempre anotava, né, nos caderninhos, na própria Bíblia, né? Eu ia anotando tudo que Deus falava. Então, quando Deus mesmo falou para mim acerca do trabalho, eu lembro que eu anotei. Então, assim, e eu vejo assim que a palavra, nossa palavra tem poder. Então aquilo que você fala, as suas palavras, né, serão conduzidas para o bem ou para o mal. E pensando nisso, né, através desses estudos e cursos, né, eu aprendi que nós precisamos orar a palavra. Então, muitas profecias, né, e algumas profetadas, né, todos nós passamos por isso. Então, assim, tinha coisas que você ouvia que você falava, isso aqui não é de Deus, né? Isso aqui não é de Deus, meu pai. Você levava para a palavra assim, você procurava, meu Deus, isso aqui. E realmente, né, não era do Senhor. Mas muitas coisas, né, o Senhor, ele trouxe assim, e
E eu anotava, e sempre que eu ia orar, eu orava aquilo. Eu falava, Senhor, o Senhor disse isso, isso e isso, e eu quero ver o Senhor cumprindo essa promessa, Pai. Eu quero ver o Senhor trazendo à realidade isso. Então, sempre, né, sempre orei assim, aprendi, né, a orar assim. Então, eu lembro que nesses momentos de um culto de oração na igreja, muitas igrejas, né, têm esse hábito, né, o culto de oração. Então, eu participava desses cultos de oração, e no começo eu falava, meu Deus, né, esses irmãos estão aqui orando 1 hora, né? O que que eu vou orar aqui, Senhor? Já orei pela minha família, vou orar mais por quem? E aí, Gastou 5 minutos, já orou tá por bom. todo mundo. Aí eu olhava para um lado, para o outro, todo mundo sentado, e o pastor lá na frente orando. E eu, Deus, me ensina, né? Me ensina, o que que eu tenho que fazer, né? E aí eu comecei, né, a orar pelas profecias que eu recebia. Então, Puxa, assim, eu nasci numa igreja pentecostal, então sempre recebi muitas profecias. Então, momentos difíceis da minha vida, assim, que, né, querendo desistir, Deus levantava um profeta para trazer uma palavra de ânimo, para dizer, olha, sou contigo, vou te levantar, vou te usar. Então, eu lembro que teve uma vez que o Senhor disse para mim, através de um profeta, que eu ia ganhar muitas vidas, né? Muitas pessoas que seriam espalhadas. E eu, né, pensava, meu Deus, como que vai ser isso, né? E aí, nessa igreja, na direção desse pastor, né, do pastor Milton, tinha um culto de quarta-feira que ele colocava os jovens para pregar. E aí ele, ó, hoje é você, né? Dava um tempo para a gente, essa semana vai ser você, vai ser você. E foi onde nós aprendemos a pregar. Então, era um culto mesmo, assim, né? Um público pequeno, mas a gente começou a pregar a palavra de Deus foi e adquirindo experiência, né? adquirindo experiência. Então, e nesses cultos tinha, né, oração por cura. Tinha uma irmã, né, hoje ela ainda está viva, né, a irmã Maria Lúcia. Ela orava naquela época por cura, né? Então ela falava o nome das doenças, tudo. Eu ficava assim, meu Deus, como que ela sabe tudo Sabe tudo isso, isso. né? Uma pessoa assim que não tem tanto conhecimento, e era o Espírito Santo, né? Era o Espírito Santo. E nós começamos a orar pelas pessoas. Ele nos colocava para orar. E eu falava, tinha vezes que eu ia para o culto, eu lembro que às vezes, né, eu ia para o culto chorando, eu falava, ai meu Deus, não estou tão desanimada, né? E às vezes eu falava com algumas irmãs, ah, não, nem vai, mas por que você vai, né? Eu falava, o inimigo está soprando. E aí eu chegava no culto, e aí o pastor, vamos orar, vem orar fulano, fulano. E eu ia orar pelas pessoas, e no final, né, ou no decorrer da semana, as pessoas diziam, olha, né, Deus me curou, você orou. Eu falava, meu Deus, de verdade, né? É o Espírito Santo que faz, né? Mas, É o Espírito Santo. E teve uma época, nesse período, eu fiz um curso de intercessão na Neuza Etioca, e teve no final aquela unção, né, que elas fazem. E aí, quando foi na minha vez, a pastora liberou uma palavra. E eu tenho essa palavra anotada até hoje, guardada. E ela falou: olha, né, eu vejo você entrando em lugares que você nunca imaginou através da oração. O Espírito Santo vai te levar a orar por pessoas e em situações, mas você vai estar orando. Mas puxa. e aí você vai ver essa palavra se cumprir e tal, né? E passou. E eu orei por essa palavra, né? Sempre reguei essa palavra coração. E teve realmente momentos que eu vi Deus cumpriu essa palavra. Eu orando por lugares, né? Eu via realmente, né? O Senhor me mostrava, no momento de oração, situações que eu não sabia, não conhecia, e eu estava orando, e aí depois falava com aquela pessoa. Teve situações que não era nem aqui. Eu entreguei, né? Orei por muitas nações, e eu via que era Deus mesmo me levando através da oração. E outras com pessoas que a pessoa falava assim, ah, e tal dia aconteceu isso, isso e isso, Cléo. Eu falei, eu orei por você nesse dia. Estava orando por você nesse dia, nesse horário. Então, assim, eu vi a palavra de Deus se cumprindo, né? Então, isso aí para mim foi algo assim muito maravilhoso mesmo, muito impactante na minha vida. Então, eu creio nas profecias, né? Eu creio que Deus fala assim através dos profetas, fala através da sua palavra.
mas que nós temos o cuidado, como cristão, de orarmos por essas palavras, para que elas possam se cumprir, que nós precisamos levá-las diante de Deus, né? E através da revelação da palavra, para ver realmente se aquela profecia é de Deus mesmo, é para nós, é para esse tempo ou para um tempo que ainda virá. Porque muitas vezes a gente recebe profecia e fala, ai, Deus vai fazer agora, e às vezes a gente fica desanimado e tal, e assim, e Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Sim. Então, em muitos momentos da minha vida, Ele me direcionou e sempre me guiou através dos profetas. Então, teve um período, né, assim, que eu estava na igreja, mas estava muito desanimada, e eu tinha um relacionamento com uma pessoa que não era cristã, e eu, né, na época achava que eu ia ganhar ele para Cristo, e Deus falou comigo através de um profeta, não é da vontade do Senhor, né? Não é isso que eu quero para você. Então, Deus em vários momentos ministrou o meu coração, me dando a direção, e eu sempre assim fui muito temente a Deus, né? Se Deus falasse para mim não é para ser, não é para ser, então não é, não vou continuar, eu não vou teimar com Deus, né? Eu vou obedecer. É mais fácil, É né? mais fácil obedecer do que sacrificar. E aí eu lembro que eu recebi, né, esse chamado pastoral, e, mas aí eu fui, fui, fui vivendo, mas eu queria ser pastora. Eu lembro que na época muitos irmãos que estavam assim caminhando conosco aí já tinha me casado, né, com o pastor Fabiano, nós estávamos congregando juntos, porque ele era de um outro ministério. E as pessoas às vezes falavam assim: ah, eu não quero ser pastor, é muita responsabilidade, compromisso, não sei o quê. Eu falava, gente, mas a gente já está fazendo tudo, né? Porque a gente já está cuidando de vidas, né? Nós já estamos discipulando, nós já estamos visitando as pessoas. Então, você já está fazendo. Você vai receber a unção, mas na verdade você já é um pastor. E eu lembro que tinha uma moça que ela falava para mim, toda vez que ela vinha me cumprimentar, ela falava, ô pastora. Aí eu falava, não sou pastora. E a mãe dela falava também, né? Ah, ela não é pastora. Mas ela falava assim, não, ela é pastora sim. E aí chegou um tempo, né? Nós nessa igreja assumimos o ministério infantil e o ministério de jovens. E foi assim um tempo muito trabalhoso, mas também muito gratificante mesmo nas nossas vidas. A gente realmente se entregou, né, de corpo e alma para esse ministério. E, e aí a gente começou a cuidar dessas crianças, desses jovens, e se envolver mesmo, né? Você cuida, trabalha com jovem, com criança, você sabe que você vai passar seu sábado na igreja, seu domingo na igreja, a semana na igreja, eles vão para sua casa, né? Vão comer Então, toda a sua vão comida. comer toda a sua comida, você vai ser responsável por levar eles para casa. Eu lembro que o Fabiano, ele tinha um carro pequeno, depois trocou, e aí ia ter algum evento, coloca todo mundo no carro, leva embora, traz aquela coisa toda, e dormiu na nossa casa. E aí, nesse tempo, o apóstolo Tiago começou a ministrar, né, os casais ali, alguns casais separando para serem pastores, né? Então, ele, juntamente com a esposa dele, a Simone, e eles, né, decidiram ali sobre alguns pastores, alguns casais, na verdade, e aí vieram falar conosco, né? Ah, você quer dar a resposta? Né? Vou dar um tempinho para você pensar, e se você quer, se você não quer, não, a gente quer Não, sim. não tem que pensar, não. Não, a gente quer sim, né? Eu lembro que depois nós sentamos para conversar com os outros pastores que foram ungidos, e teve alguns que falaram, não, a gente não queria. A gente falou que não queria, né? A gente pensou e tudo, eu falei, não, eu quero sim. Nós sempre, né, desejamos isso, né? Eu lembro que teve uma vez na igreja, foi na igreja Bethlehem, não era aqui, era no outro espaço. Eu fui com o pastor Fabiano, na época ele não era pastor, e lá o Senhor entregou uma profecia para nós, né? Que nós seríamos ungidos a pastores e que Deus tinha um grande ministério na nossa vida e tal. E ele ia, né, realizar uma grande obra. Então, assim, debaixo dessas profecias a gente foi seguindo, né, e servindo a Deus, né? Então, assim, eu tenho isso comigo no meu coração. Eu sempre fui muito serva. Então, né, fora toda
orgulho, soberba, né? Todas essas coisas que a gente sabe que é, é muito difícil para o cristão. É uma linha muito tênue, né? Você serve a Deus e aí você, em momentos que você prega, que você canta, as pessoas veem, oh, como que você prega bem, você canta bem, né? Então a Uhum. gente tem que estar sempre debaixo de muita oração e pedir muito perdão para Deus. Mas eu sempre fui muito serva, assim, de falar, eu vou trabalhar com você, eu vou servir e eu vou servir mesmo. Tanto que nós congregamos nessa igreja há mais, né, quase 20 anos, e muitas pessoas saíram, e nós, assim, nossa, eu vou sair daqui quando o Senhor realmente dá a direção para nós, né? Então, lá nós passamos, né, pelas fases, né, que a igreja passou, transição de visão celular, a gente passou pelo encontro, então teve muitos momentos, e nós vivemos, no início, o discipulado, né, que aqui até você falou que já foi citado aqui, foi logo no início, quando nós começamos a congregar, a minha família, né, não conhecia o pastor Fabiano. O pastor, ele colocou um desafio para os jovens. Ele falou, olha, a gente está aqui, né, com esse trabalho de discipulado, e aí eu queria que vocês começassem a discipular. Vocês vão de porta em porta e oferecer esse curso de discipulado, e aí as pessoas que aceitarem, vocês vão começar a discipular. Então a gente não tinha feito curso de teologia, nada, né? Deu a apostilinha na nossa mão e Seu pastor era doidão, ir cara. por todo mundo pregar o evangelho. Foi assim. E eu lembro que nessa época, aí ele prometeu, né? No final, quem discipulasse mais pessoas teria uns prêmios, né? Uma Bíblia de estudo. Então foram assim, categorias, né? Não era carro zero, não, né? Não, presente de crente, né? Você continuar sendo crente. Aí eu falei, não, vamos fazer, né? E eu comecei a discipular, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito falante, né? E eu converso muito, né? E aí eu comecei a oferecer o discipulado para as minhas amigas, para as pessoas que eu conhecia, vizinho. Então eu discipulei adolescente, pessoas idosas, então todo tipo de pessoa. Falava, eu ia visitar, tá precisando de. Você quer fazer o discipulado? O discipulado é assim, eu vou na sua casa. O tempo que você tiver, eu vou ministrar, né? Essa Tava palavra. respirando. Então, vamos ministrar. E eu discipulei muitas pessoas naquela época, né? Eu e o grupo, né? Sim. Aqueles irmãos que fizeram parte desse desafio. E aí, assim, aí foi quando eu discipulei a Rosângela, né? E aí eu vi aquela palavra que o Senhor me deu, que eu ganharia muitas vidas para Jesus, e que, né, nem todas estariam junto comigo, porque hoje, eu olhando, né, essa trajetória, tem muitas pessoas que estão congregando em outras igrejas, pessoas que foram embora para outros estados, né? E às vezes assim, você vê, né, no Facebook, às vezes eu coloco, algumas pessoas colocam assim, olha, você foi minha discipuladora, né? Você que me ganhou para Jesus, né? Então, pastores, assim. Então eu vejo assim, é um privilégio você falar de Jesus. Você não é você que é assim, você que é exaltada, você está fazendo um favor, não, pelo contrário. É um privilégio você poder falar de Jesus para alguém. Então hoje, assim, tem muitas pessoas, né, que algumas eu nem converso mais, perdi contato, mas que foram discipuladas. Então, assim, para mim foi um tempo assim de muita alegria e de muita conquista. Essas pessoas foram para a igreja, aceitaram Jesus, aí, né, mudaram de ministério, mas elas realmente conheceram Jesus através desse discipulado. E aí o discipulado, ele assim me encantou. Por quê? Porque hoje eu creio realmente que o discipulado faz parte da nossa vida. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus? Você precisa acompanhar essa pessoa. Então não é só você pegar e falar, você quer Jesus te ama, você quer aceitar Jesus? Não. Eu aprendi assim, com Jesus mesmo, né, nos evangelhos, que você precisa caminhar com essa pessoa. Você precisa trilhar esse caminho com ela. É como uma plantinha. Você planta a semente e você vai regando e ela vai conhecendo mais de Jesus e mais. Aí você passa ela pelo batismo, né? Ela começa também a evangelizar como você. E
quando você vê que ela está dando frutos, aí você fala, pronto, meu trabalho Pode ir. terminou, vai fazer a obra. Puxa vida. Então eu vejo isso. Não tem como você ganhar pessoas para Cristo e conservá-las, né, consolidá-las na igreja, se você não caminhar com elas. Se você realmente não abrir a porta da sua casa, não deixar que ela veja os seus defeitos. Então, assim, você está na igreja somente nos domingos, por isso que eu digo que o pastoreio, né, não é só o título de pastor. Tem uma responsabilidade por trás, seja você jovem, seja você velho, você tem que cuidar de vidas. Então, assim, aquela pessoa te liga na madrugada, você vai orar, você às vezes vai ter que sair, né, levar para o hospital. Isso é cuidar de vidas, isso é fazer a obra de Jesus. É você orar, curar, tirar né, limpar as feridas. E aí, quando aquela pessoa estiver firme mesmo, certa, convicta de que Jesus é o seu Senhor, aí ela vai fazer outras, vai ganhar outras para Jesus. Puxa, pastora, que demais te ouvir, cara. Demais. Porque muito do que você falou, e às vezes, teve algumas vezes que você citou algumas palavras, algumas expressões que eu costumo usar. Você tem que estar junto com os caras, tem que estar junto. Não adianta você ganha e larga. Puxa, demais, pastora, te ouvir. Não adianta. Demais. É que nem, né, vou colocar assim, como com a juventude, né? Por que que o ministério, eu penso, eu vejo isso hoje, né? O ministério com os jovens e com os adolescentes, muitas vezes exige de nós esse sacrifício, por quê? Porque a juventude, ela precisa ser acompanhada, você precisa mesmo, né? Olhar o que que eles estão fazendo, olhar lá nas redes sociais, não vem para o culto, faltou um domingo, faltou dois, por que que você não está vindo, o que que está acontecendo? Porque a pessoa, você liga, a pessoa fala, ai, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando você vai mesmo na casa daquela pessoa, quando você vai tomar um café, você fala, não tá bem, querido, você está precisando de ajuda. E às vezes, se você fala, não, é de Deus, né? Ah, a pessoa aceitou Jesus, ela está com Deus, né? E aí, quando você vai ver, se você deixar dessa forma, quando você vai realmente visitar, aquela pessoa já se perdeu. Então, o inimigo já tomou, né, a mente, o coração, e é mais difícil. Então, é muito mais fácil você ganhar essa pessoa agora. É muito mais fácil você ganhar uma criança, né, agora. Você falar de Jesus para uma criança, você amar uma criança, como nós ficamos ali naquele período, né? Então, assim, eu vi muitas crianças levarem seus pais para a igreja. Então, assim, as famílias foram alcançadas pelo testemunho de uma criança, pela oração de uma criança, mas elas foram cuidadas, elas não foram vistas como criança, como jovem, adolescente, que dá trabalho, não. Elas foram vistas como ovelhas, que precisam de Jesus, que precisam ser amadas, né? Que precisam ter realmente. Eu tive uma experiência com a minha filha, um tempo que a gente viajou para o Mato Grosso, que eu acho muito importante contar aqui. Ela assim, a Ana, ela teve uns momentos assim que ela era muito introvertida e ela se sentia muito, não digo rejeitada, mas sentimentos próprios dela de adolescente, né? De se encontrar. E eu lembro que teve uma vez, e aí o meu pai, como patriarca, né? Ele é um servo de Deus, mas que muitas vezes se perde nas palavras, e ele muitas vezes falava coisas ruins. Então, numa dessas viagens, ele falou muitas coisas ruins com ela, mas levava na brincadeira. E ele ria e tal. E aí eu vi que ela ficou chateada, aí ela ficou meio desanimada. Eu falei, o que está acontecendo, filha? Ela falou assim, não, mãe, porque não, as coisas não dão certo para mim, não sei o quê, e eu sou assim desse jeito, tal, desajeitada. E eu lembro que eu olhei para ela e eu falei, olha, você é a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Aí ela começou a chorar, isso aqui me emociona até. E aí eu disse para ela, você é a imagem de Jesus, semelhança, né? Você é filha de Deus. Você tem convicção disso? E aí, naquele momento, foi como eu me vi como Jesus curando o coração de Pedro. Eu falei 3 vezes para ela: você é a imagem e semelhança de Jesus. Puxa, que demais. E aí ela chorou.
E eu falei, e não deixa ninguém dizer o contrário. Tudo que você for fazer, Deus vai fazer com você. Deus vai estar junto com você. Você pode tudo. Tudo que você quiser, você pode. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E hoje eu vejo que as pessoas precisam disso. As pessoas precisam que alguém olhe de verdade nos olhos e diga: você é a imagem e semelhança de Jesus. Porque as pessoas elas estão perdidas, né? Em tanto conhecimento que a gente tem hoje nas mídias e tudo mais, mas assim as pessoas elas não sabem quem elas são. Então elas precisam saber que elas são a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. E que o diabo veio para deturbar essa imagem, mas se elas realmente receberem isso no espírito, no coração, elas realmente serão transformadas. Demais, pastora. Você falando essas coisas, eu lembro do domingo, a gente teve uma reuniãozinha breve com a turma da mídia, né? Aí eu falei para eles assim, vocês são autoridade nesse lugar. Eu falei, é sério mesmo que vocês vão deixar os ministros orar pelos enfermos? Eu falei, no meu turno, a turma que anda comigo, não. Cara, vocês dão um jeito, vocês vão orar, vocês vão ler a Bíblia, vão ser cheios do Espírito Santo. E quando o apóstolo falar, tem que orar pelos enfermos, vocês vão chegar, todo mundo levantar, me escolhe, faz minha fila aqui. E a pessoa que, quando eu dei esse exemplo, a Ana, eu falei, olha, vocês compartilham no grupo uma palavra, quem que vai fazer o primeiro? A Ana foi a primeira pessoa a levantar a mão. Quem quer orar pelos enfermos? Cara, eu achei isso demais. Tipo, no domingo eu fiquei muito emocionado compartilhando com eles isso, sabe? E eu acho que é isso. O fruto do trabalho que a gente faz dos nossos pequenos. Cara, eu acho demais. Pastor, a gente precisa acabar. Amei. Né? Eu sei que ia sair mais umas 4, 5 histórias aí, mas a gente precisa terminar. Eu queria que você pudesse, por favor, olhar para a câmera ali e deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Pode tomar água, pode ler a Bíblia no celular, fica à vontade. Faz de conta que você está em casa, pastor. Então, eu gostaria de ler um texto. Esse texto, ele mexe muito, né? Comigo, assim, tem uma história, né, na minha vida. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto, né, eu recebi a revelação desse texto, né, vamos dizer assim, logo antes de conhecer o pastor Fabiano, o Senhor ministrou esse texto no meu coração. E aí nós entramos, né? Foi um período que nós estávamos nos preparando para um encontro e aí eu fui chamada para a intercessão e ele também. E aí nós estávamos orando e eu li esse texto, aí ele falou, nossa, esse texto tem tudo a ver, né? Deus também já ministrou esse texto no meu coração. E aí foi quando, nessa época, a gente também recebeu uma profecia de que nós iríamos, né, sim, nos casar de verdade. Eu falei, né? Rapaz! Na época eu pensei, isso não tem nada a ver não, né? Forte Sim. isso aí, hein? E aí aquilo ficou no meu coração. Só uma dúvida, não foi ele que profetizou isso não, né, não foi ele. Ah, tá, porque, né? E aí a gente... E aí, realmente, né, passou um período, né, nós nos conhecemos de verdade e marcamos o nosso casamento. Esse texto, ele estava no meu convite de casamento e ele vem, assim, me acompanhando durante a vida, né? Então, assim, todas as vezes que eu vou orar, que nós passamos por momentos, assim, de decisão mesmo, né? Assim, tomar decisões sérias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu sempre levo esse texto em oração, né? Que quando você está buscando a presença de Deus, o Senhor ele tem promessas para nós, né? A palavra de Deus em si, ela está cheia de promessas, cheia de mistérios que Deus quer revelar aos nossos corações.
Então, você que está aí, né, me ouvindo, né, assistindo esse podcast, eu queria dizer para você que realmente, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, há um propósito, sim, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Deus realmente deseja alcançar seu coração, cumprir suas promessas, promessas que muitas vezes nós nem nos lembramos mais, né? Você talvez não tenha escrito as suas promessas, né, num caderninho, mas Deus traz a nossa memória. Deus Amém. traz, né, a Amém. nossa memória, e eu tenho certeza que quando você realmente buscar o Senhor de todo o seu coração, independente do que você tenha vivido, eu gosto de dizer assim, que a misericórdia do Senhor, ela realmente ela é infinita. Nós somos falhos, né? Deus não está aqui para nos julgar o que fizemos, né? O como foi a nossa vida. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Ele nos ama e os nossos pecados, eles não, quando nós nos arrependemos, o Senhor não se lembra mais. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, há salvação para você, há salvação para sua casa. O Senhor pode realmente tirar você lá de trás das malhadas e te usar e fazer você realmente ser um canal de bênçãos na sua casa, na sua família, na faculdade, no seu trabalho. Você realmente ser luz, né? Você chegar em um lugar e a pessoa poder dizer: olha, estou sentindo uma paz aqui. É você que está chegando com a presença de Deus. Então, que hoje você possa se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor. Jesus, ele tem um amor assim infinito por nós e nós somos sim a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para fechar mesmo, eu creio que a palavra de Deus que fala aí de por todo mundo pregar o evangelho é para mim, é para o pastor, para o apóstolo, é para todos nós. Deus nos comissionou nesse tempo para pregarmos as boas novas, para falar de Jesus na sua simplicidade, debaixo da sua graça, da sua humildade. Você ser usada, onde quer que você for, você falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que do mesmo jeito que Ele te ama, Ele ama outras pessoas. Amém? É isso que eu tenho para mim, assim, para minha vida. Jesus realmente é o Senhor da minha vida. Eu queria, assim, no final desse podcast, né, assim, Pastor Daniel, agradecer, né? Porque eu vejo assim que o Senhor, como eu falei do discipulado, eu creio, né, que Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ensinar mesmo, né, para nos fortalecer. Então, desde o início, né, da minha caminhada, eu sou muito grata, né? A minha professora da escola dominical, Marlene, nem sei se ela está viva, né? Sim, mas eu queria deixar aqui esse agradecimento a ela, né? Porque muito do que ela ensinou para nós, eu guardei durante a minha juventude e eu tive assim umas irmãs, eu sempre gostei de caminhar com as irmãs mais velhas. E eu aprendi a orar, né, a visitar, fazer assim, amar o próximo mesmo, né, com essas irmãs. A irmã Helena, ela já faleceu, a irmã Joninha, foram irmãs assim que me ensinaram, né, a irmã Maria Lúcia, me ensinaram a amar as pessoas, a cuidar, a interceder, se colocar mesmo no lugar dessas pessoas quando eu ia fazer essas visitas com elas, participar dos cultos da tarde. E eu agradeço muito ao Senhor pela vida do apóstolo Nilton, a apóstola Neuza, que ela foi como uma mãe para mim. Então, assim, eles me ajudaram muito, me instruíram, né, na caminhada com o Senhor Jesus. E depois o apóstolo Tiago, a apóstola Simone, que são grandes amigos. E o Senhor, nessa trajetória, né, nesses grupos de visita, de discipulado, nós fizemos amizades que elas realmente vão permanecer, né? E hoje aqui na Igreja Bethlehem, eu gosto de dizer isso, né? Que quando eu cheguei com o pastor Fabiano, nós nos sentimos muito amados mesmo, né? Foi um período, né, pós-pandemia e todos nós estávamos muito fragilizados, né, por conta da pandemia, mas a gente sentiu assim um amor muito grande dos irmãos, a pastora Ana, né, que nos recepcionou, e o apóstolo Paulo. Foi assim, quando nós conversamos, para mim parecia assim, nossa, ele já faz parte da minha história, mesmo sem eu conhecê-lo.
Então, assim, eu vi realmente, como eu disse no início, vários momentos da vida dele, juntamente com a sua esposa, a profetisa, que nós estávamos presentes, nós vivenciamos muitas coisas, né? E realmente, né, um pai de amor mesmo. Então, eu sou muito grata ao Senhor por essas pessoas, né? Mensageiros de Deus, anjos que o Senhor coloca nos nossos caminhos para nos ajudar. E hoje, né, depois da pandemia, eu aprendi de verdade. Eu vivi um tempo que eu fui muito religiosa, né? Então, assim, você vem de uma igreja tradicional, que tudo é pecado, você vai para o inferno, então você fica com aquela coisa, né? Então, e Deus foi me libertando dessa religiosidade, e hoje, graças a Deus, eu entendo que a igreja em si não é a placa, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo e do reino de Deus. Amém. Então eu estou aqui hoje, né, num propósito, né? Deus nos trouxe aqui para trabalharmos. Amanhã nós podemos estar em outro lugar e mesmo se formos para outras igrejas para ministrar, hoje eu vejo, né? E eu oro por isso, né? Como intercessora, eu oro para que essas barreiras de placas possam cair. Amém. E que a igreja de Jesus possa se unir, que nós fazemos parte de um reino, vivemos por esse reino, independente de qual igreja você esteja, mas que você possa servir ao rei, porque ele é o dono da seara. Então, eu agradeço a essas pessoas, eu sei que Deus vai colocar muitas outras em nossos caminhos, né, para nos ajudar nessa trajetória, mas que nós vamos finalizar esse trabalho na presença de Deus, né, na mesa do Cordeiro. Amém, pastora. Puxa, que demais. Obrigado por ter aceitado o convite, pastora, por ter ficado aqui conversando com a gente, contado suas histórias. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Quero agradecer sua audiência até aqui. Compartilhe aí nos seus contatos as nossas mídias, vão estar todas nas descrições na descrição do vídeo. Compartilha com todo mundo, dá like. O arroba da pastora também vai ficar aí na descrição. Tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.